No caso aqui do município, o que houve, de fato, foi esse contrato já foi ultrapassado, esse contrato já foi renovado, porque o procedimento licitatório sequer havia sido iniciado. Sequer havia sido iniciado quando do final dos 6 meses, ou estava próximo, ou se estava apenas iniciando. Então, não seria possível finalizá-lo dentro desse prazo de 6 meses, né? A partir do momento que ele tardou em ter início, porque o procedimento de fato tardou em ser iniciado. Isso é um fato. Houve uma mora por parte do município em iniciar o procedimento licitatório. Mas o fato é, aí de novo estamos diante da necessidade da continuidade do serviço público, um equilíbrio um pouco delicado. Você, inclusive, tem uma série de situações referentes ao transporte coletivo de passageiros, Brasil afora. Você tem uma série de capitais, Salvador, por exemplo, São Paulo, por exemplo, que estão numa situação irregular em relação ao transporte. O que há hoje em algumas capitais, e nessas aqui especificamente, Salvador, São Paulo, por exemplo, e tem outros casos com exemplos parecidos, é que permissões já caducaram. Então, você tem hoje empresas que prestam aquele serviço ali sem um contrato regular. Então, você tem problemas dessa ordem por todo o Brasil, que agora, de alguma forma, são problemas relacionados ao transporte coletivo, que foram mais explicitados diante das manifestações que surgiram a partir de problemas relacionados ao transporte coletivo. Depois, obviamente, foram se espalhando para tratar de outra série de problemas que envolvem nosso país, mas que tiveram início através do transporte coletivo. E houve, de alguma forma, a abertura de uma caixa preta em alguns lugares, ou pelo menos uma abertura parcial de uma caixa preta que há em relação a esse serviço público, Brasil afora. E aí veio à tona, nessa situação, de uma série de capitais, que eu citei o exemplo de São Paulo e Salvador, que me veio à mente agora, de que estão numa situação de precarização do serviço. Tanto que os serviços agora vão ter que ser regularizados. Salvador, por exemplo, na nossa realidade aqui do Estado, está num processo aí de regularizar essa situação. Mas o fato é que há essa situação em outros lugares, diferente porque não são contratos emergenciais. Mas essas empresas estão numa situação precária. E, no entanto, continuam prestando serviço, porque há um equilíbrio delicado, há necessidade de se manter o serviço. Então, daí que essa situação. Agora, essa situação vai ser, nesses lugares, essa situação já está sendo vista, né, para que seja regularizada. E aqui no município de Santo Antônio de Jesus houve, de fato, uma mora em iniciar o procedimento licitatório. Houve essa mora, esse procedimento licitatório era para ter sido iniciado já há mais tempo, né? É óbvio que não é um procedimento simples, é um procedimento complexo, porque envolve um serviço público de monta, não é um serviço simples, não é um fornecimento de uniforme, ou enfim, realmente um procedimento, é uma situação complexa. Houve, de fato, uma mudança de gestão, que de alguma forma retarda, mas isso tudo, de fato, independente disso tudo, houve uma mora na iniciação do procedimento licitatório. O procedimento licitatório, apesar de todas essas ressalvas, de todos esses problemas, já deveria ter sido iniciado há mais tempo, a ponto de ser finalizado dentro do prazo aí, ou pelo menos no final do prazo dos 6 meses de contrato emergencial. Doutor, essa é a grande preocupação. Especula-se que esse adiamento do processo licitatório, decorrendo do cancelamento do que já estava em curso, poderá favorecer, segundo alguns, a empresa que ora presta serviço, na medida que ela pode se beneficiar de eventual capacitação técnica, ensejada pela prestação continuada de serviço por um período de 1 ano, em que pesa a precariedade do serviço, atestado pela população. O que o senhor teria a dizer sobre isso? Bom, o que o Ministério Público pode dizer a respeito disso é que qualquer tentativa de direcionamento a qualquer empresa que seja vai ser fiscalizada. Nós já vimos aqui de um procedimento licitatório maculado por irregularidades, né, por conta da empresa que vencedora ter apresentado documentos falsos, foi uma situação muito grave. Por conta disso, o procedimento licitatório foi anulado. Então, já há aí um certo trauma por conta da primeira licitação que foi realizada aqui, né, no município a respeito disso. Portanto, nós estamos muito atentos
a tudo que está acontecendo relacionado a esse procedimento licitatório novo, né? Já houve reuniões com a prefeitura a respeito disso. No momento em que foi necessário, inclusive, a suspensão do procedimento licitatório para que fosse realizada a audiência pública, além de outros atos que faltavam e que necessitavam são omissões que necessitavam ser supridas, houve, por parte do Ministério Público, a preocupação de sinalizar os prazos que deveriam ser observados pela Prefeitura, porque, como já havia falado anteriormente, o contrato emergencial, de fato, ele já foi prorrogado, então há uma preocupação grande a respeito disso, e uma preocupação de que ele vá mais além, né, do que já seria, do que é permitido em lei, do que já foi, mas que se elasteça ainda mais o prazo para a finalização do serviço. Então, na medida que nós concordamos, até recomendamos a suspensão desse procedimento novo, para que fossem supridas algumas omissões, como, por exemplo, a audiência pública, e não só a audiência pública, haviam alguns outros detalhes que deveriam ser acertados, nós, na mesma ocasião, sinalizamos que os prazos deveriam ser seguidos, observados de forma justa, para que o procedimento não fosse, na verdade, que não tardasse ainda mais do que a demora já ocorrida. Então, há uma preocupação de que o procedimento, claro, siga os seus trâmites legais, mas que ele seja finalizado num prazo razoável, para que essa situação não se perdure, para que o serviço seja regularizado da maneira mais rápida possível, claro, observados os procedimentos exigidos na lei de licitação. A respeito desse assunto específico, dessa situação específica que foi colocada... Capacitação técnica? Não, do suposto beneficiamento, é uma situação que a gente, assim, não tivemos nada formalizado nesse sentido, nada concreto nesse sentido, né? A gente não pode trabalhar, né, com ilações, né? A gente tem que trabalhar com situações concretas. O procedimento licitatório foi suspenso para que fosse realizada a audiência pública. Isso foi do conhecimento do Ministério Público. Inclusive, foi recomendado pelo Ministério Público com receio grande de que houvesse uma disputa judicial posterior, anulação do processo licitatório posteriormente, em virtude da falta da audiência pública. Porque a lei municipal, que trata do assunto, exige a audiência pública como um requisito prévio para o procedimento licitatório referente ao transporte coletivo. Então, isso tudo foi de conhecimento, mas o Ministério Público sinalizou a preocupação com o prazo, a Prefeitura também sinalizou de que os prazos seriam observados, e assim nós esperamos, a gente não está aqui para presumir a má-fé de quem quer que seja. Agora, até em razão do trauma do procedimento anterior e desse retardo na realização e na finalização desse procedimento licitatório seguinte, o Ministério Público está muito atento ao que está acontecendo. Qualquer tipo de direcionamento, eu espero que não vá acontecer. O Ministério Público não tem por que achar que isso vai acontecer, fazer um juízo de valor com base apenas em falatórios. Não houve nada concreto a respeito dessa situação, mas a gente está muito atento a respeito disso, certo? Em relação à capacidade técnica, isso é um dos requisitos que deve estar previsto no edital, para que o município possa escolher aquela empresa, eliminar eventuais empresas que não tenham uma experiência na área, porque é temeroso, é um município de 100 mil habitantes, existe uma complexidade. Então, existe, claro, uma preocupação de que a empresa que assuma seja uma empresa com alguma experiência na área. Então, é normal que se exija capacidade técnica, até porque essa é uma licitação chamada de cujo tipo é melhor técnica em preço, ou seja, não é só analisada a tarifa, que é a menor tarifa, que vai ser apresentada pelas empresas, mas também aquelas empresas melhor capacitadas, né? E as empresas vão ter que preencher esses requisitos, né? E qualquer direcionamento, qualquer benefício, com o intuito de beneficiar qualquer empresa que seja, isso vai ser apurado, não tenha dúvida que isso macula o procedimento licitatório. Agora, nós não partimos dessa premissa, a gente não pressupõe de que algo irregular acontecer, a gente presume e acredita que o procedimento vai ocorrer de forma regular. Agora, obviamente, estaremos atentos, porque já um trauma do procedimento licitatório anterior não é uma situação simples, é uma situação complexa,
e que envolve uma série de mensagens que vão ser analisadas, e quaisquer denúncias que forem apresentadas posteriormente e que tragam algo de concreto nesse sentido, ou seja, de beneficiar, né, de algum tipo de irregularidade, vai ser tranquilamente apurada. Mas nós cremos firmemente que isso não vai acontecer, que o procedimento vai correr de maneira regular. Já, infelizmente, ele já não está acontecendo na celeridade, no tempo que deveria ocorrer. É um procedimento que já se iniciou tardiamente. Houve uma mora em iniciá-lo, né? Apesar das ressalvas, mas houve uma mora em iniciá-lo. E no decorrer desse caminho houve ainda esse percalço da necessidade de recomeçá-lo para suprir algumas falhas, como, por exemplo, a audiência pública, né? Mas a gente está atento a tudo que acontecer. Agora não vamos presumir a má-fé, a gente vai trabalhar com base no que de fato for apresentado de concreto. E até agora, de concreto, a gente não pode afirmar nada em relação a direcionamento a quem quer que seja. Mas finalizando, doutor João, o senhor já tem conhecimento, se já foi publicado edital a respeito dessa nova licitação? Não, olha, o último ato que eu tive conhecimento foi a realização da audiência pública, salvo engano, no dia 1º de outubro desse ano, salvo engano, foi no dia 1º de outubro, então nós tivemos conhecimento, nós fomos comunicados de que a audiência teria sido adiada da semana anterior para o dia 1º, para que fosse realizada de forma mais efetiva a divulgação, né, para que a sociedade pudesse de fato participar. Isso foi o que nos foi encaminhado por ofício, comunicando, convidando inclusive a participar da audiência pública, salvo engano, do dia 1º de outubro. A partir daí, existe um prazo mínimo de 15 dias úteis, né, para a publicação do edital, né? E eu espero que é o prazo mínimo previsto em lei, mas o que me espero que seja o prazo máximo. A intenção é que esse prazo ele seja observado no seu mínimo, ou seja, nos 15 dias, agora são 15 dias úteis, não são 15 dias corridos. Então, em tese, o edital ele já deve estar para ser publicado e disponibilizado, porque a partir da publicação e disponibilização do edital, são mais 45 dias mínimos previstos na lei de licitação para que a concorrência seja realizada. Então, esse é um prazo mínimo que a lei de licitações prevê, porque a concorrência é uma das modalidades mais, talvez, para as licitações mais complexas, que é o caso aqui do sistema de transporte da cidade, onde a própria lei municipal que trata da matéria exige que a modalidade seja a concorrência. E a lei de licitação fala que entre a publicação do edital e a realização da licitação é um prazo mínimo de 45 dias. Portanto, entre a audiência pública e a publicação e disponibilização do edital, republicação e redisponibilização do edital, porque já havia sido ocorrido anteriormente, é um prazo mínimo de 15 dias úteis e que o Ministério Público espera e sinalizou que fosse o máximo adotado pela Prefeitura, e a partir dali 45 dias é o mínimo que a lei exige e é o que o Ministério Público espera que seja o máximo, ou seja, que justamente naquela intenção de que os prazos sejam observados, os prazos em lei, porque a lei prevê prazos mínimos, mas que aqueles prazos sejam efetivos, os prazos utilizados sejam efetivamente os prazos mínimos previstos em lei, para que o serviço seja regularizado da maneira mais rápida possível e que cesse essa situação no contrato emergencial, que é uma situação que, de fato, já foi postergada além do que a lei permite, do que a lei de licitações permite. A TV SAI, Jornal Gazeta do Recôncavo, agradece, e o espaço fica aberto às suas considerações finais. Não, a gente que agradece o espaço cedido, né? É sempre importante estar esclarecendo temas que são de interesse da população, e o sistema de transporte coletivo é um assunto de muito interesse para a população. Afinal de contas, boa parte delas faz uso do sistema de transporte coletivo de passageiros, e colocar à disposição dos telespectadores aqui da TV SAGE para quaisquer esclarecimentos sobre outros temas que digam respeito às atribuições da 5ª Promotoria de Justiça, seja no que diz respeito à improbidade administrativa, seja no que diz respeito à área criminal, seja no que diz respeito ao controle externo da atividade policial, que são as matérias de atribuição desta promotoria.